Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Semanalmente estamos agora fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, livro que foi escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. Hoje nós vamos adentrar a frase número 12. Lembrar a todos que o nosso programa de hoje é transmitido aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também pela Web Rádio Espiritismo e Vida. E transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. Então nós vamos à vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para receber o nosso convidado de hoje e fazer a nossa prece. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Então, nós vamos receber o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido companheiro César Sátiro, do Canadá. Querido amigo, seja bem-vindo, boa noite e obrigado por estar conosco. Boa noite, meu querido Davi. Boa noite a todos os amigos que estão conosco, que nos verão mais tarde. Nós agradecemos, aos retransmissores que estão trabalhando conosco hoje e pedimos a Jesus que abençoe o nosso trabalho e abençoe a todos os lares e a todos os amigos que estarão nos acompanhando. Antes, então, da nossa prece, lembrar que o nosso querido César Sátiro, ele é da cidade de Sherbrooke, no Canadá. Ele é conferencista espírita e é presidente do Centro Espírita Chico Xavier, que é lá mesmo em Sherbrooke, no Canadá. É professor de Química e mestre em Ensino de Ciências. Ele tem uma página no Facebook, na Visão Espírita, e um canal no YouTube, César S. Santos. Então, nós vamos à nossa prece, rogando a Jesus, nosso mestre querido, que nos abençoe mais uma vez neste nosso último Relembrando Chico Xavier deste ano de 2024. Agradecendo a todos pelo amparo, pela assistência que nos tem dado ao longo da caminhada. Agradecer sempre com muito carinho ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel, como também ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Agradecer a parceria da TV Espírita Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, na pessoa do nosso querido Derni Oliveira, e agradecer, é claro, a todos que já estão nos assistindo, nos ouvindo, e a todos aqueles que posteriormente farão uso deste estudo para poderem conhecer um pouco mais a respeito do nosso querido Chico. Agradecemos também com muito carinho ao querido César pela sua ajuda, pelo seu amparo, e que a tua paz, mestre querido, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.
Então eu vou para o meu cantinho, a palavra é sua, e aí você vai dando a ordem de comando. Perfeito. Muito obrigado, Davi. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior. Questão número 387, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda, dia 23 de dezembro, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Então, nós vamos agradecer, né, com o carinho do convite do nosso querido Davi, agradecer a todos os amigos que estão conosco e gostaria, inicialmente, de saudar esta iniciativa do Davi, né, de nos colocar como missão o estudo deste livro belíssimo, né, que é o Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo médium e escritor, conferencista espírita, né, o nosso querido Carlos Bacelli, que trabalhou tantos anos com o Chico, né, que publicou vários livros com o Chico Xavier, e que foi realmente uma testemunha fidedigna, né, de todo o trabalho do Chico. E recomendamos fortemente os livros que Bacelli escreveu sobre o Chico, são realmente livros que nos trazem essa lembrança querida dessa presença tão sublime, né, que foi este homem, esta criatura extraordinária que foi Chico Xavier, junto de todos nós. Nós, então, falaremos hoje do item 12 deste livro, é uma pequena frase que vem na sequência, o Davi pode colocá-la, que fala da comunicação mental entre os encarnados. E registra Carlos Bacelli: aceito plenamente a fala do Chico, aceito plenamente a comunicação mediúnica entre encarnados. Aqueles que têm uma grande afinidade podem se comunicar, um interpretando o pensamento do outro, independente da distância. Quando um amigo quer dizer uma coisa a outro, se não lhes for possível o contato direto, os seus espíritos podem perfeitamente entrar em sintonia. Para alguns, este tipo de intercâmbio acontece mais naturalmente do que o contato com os desencarnados. Então, vejamos, não há dúvidas de que Chico Xavier não poderia dizer, né, algo diferente do que disse aqui, porque nós sabemos que a comunicação, né, entre pessoas encarnadas, como ele diz aqui, ele fala que a comunicação mediúnica entre encarnados. E, na verdade, né, nós veremos que é como um tipo de comunicação mediúnica. É o que nós veremos na noite de hoje, um pouco mais em detalhes, tentando estabelecer, né, alguns parâmetros para o entendimento deste fenômeno. Então, dito e lido o trecho que nós vamos trabalhar, nós começaremos, então, passaremos ao próximo diapositivo, e no qual nós vamos fazer a primeira distinção importante aqui, né? Nós sabemos que existem fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. É lógico que os dois estão intrincadamente relacionados. Nós vemos, por exemplo, que Ernesto Bozano, ele nos diz, segue-se que as duas classes de manifestações, anímicas e mediúnicas, resultam de naturezas idênticas, com a diferença puramente formal de que, quando elas se dão por obra de um vivo, uma pessoa encarnada, entram na órbita dos fenômenos anímicos.
mediúnicos, propriamente ditos. E quando se verificam por obra de um desencarnado, entram na categoria verdadeira e própria dos fenômenos espíritas, ou ditos mediúnicos. Evidencia-se, portanto, que as duas classes de manifestações são complementares uma da outra, a tal ponto que o espiritismo careceria de base, dado não existisse o animismo. Então, vamos explicar para os nossos companheiros, né, há sempre pessoas que estão chegando, que estão começando a conhecer a doutrina, e que não estão habituados aos termos. Animismo vem de ânima, alma, né? Então, o fenômeno anímico é aquele produzido pelo próprio indivíduo. Por exemplo, a capacidade de ler pensamentos, a capacidade de transmitir o pensamento por telepatia, a capacidade de ver à distância, a capacidade de bilocação. Nós vamos explicar um pouco tudo isso, né, dentro das nossas reflexões desta noite. Nós temos, então, duas classes de fenômenos. E os fenômenos mediúnicos são aqueles nos quais uma pessoa desencarnada procura um médium, entra em contato com o médium e se manifesta usando as faculdades do médium. Então, primeira distinção que devemos fazer é essa, né? Agora, o que diz Ernesto Bozano, e nós veremos daqui a pouco, é muito importante, porque essas duas classes de manifestações são complementares, né? Nós veremos que se o espiritismo não aceitasse os fenômenos anímicos, nós não poderíamos aceitar os fenômenos mediúnicos, né? E nós veremos o porquê daqui a pouquinho. Então, vamos em frente. Nós temos, né, aí os dois pesquisadores que se notabilizaram pelos estudos nessa área, sobre o animismo e o espiritismo, né? Nós temos o Alexandre Aksakov, um russo, e o Ernesto Bozano, um italiano, todos dois do final do século XIX, começo do século XX, né? Bozano esteve ali até os anos 30 e começo dos anos 40, se não me falha a memória, e foi muito conhecido, inclusive, no Brasil, né? Seus livros foram muito lidos e muito apreciados no mundo todo. São dois grandes pesquisadores e nós trabalharemos um pouco com algumas ideias que os dois estabeleceram em seus livros, né? Então, vamos em frente. Nós temos aí, então, os dois clássicos da literatura espírita, de Aksakov e Bozano. Então, nós temos Animismo e Espiritismo, né, de Alexandre Aksakov, e temos o Animismo ou Espiritismo, na interrogativa, de Ernesto Bozano. E os dois, nesses livros, vão fundamentar uma série de teses, entre as quais a mais importante é esta, que está aqui à esquerda em azul. Os fenômenos anímicos comprovam os fenômenos espíritas ou mediúnicos, né? Esta é a tese central e ela é muito importante. Por quê? Nós veremos que se a alma humana é capaz de enviar pensamentos para alguém, imagens, ideias, né, e ser percebida por este alguém, ela é capaz, se ela faz isso estando no corpo, ela vence neste momento os limites do corpo. Por exemplo, se a pessoa está nos Estados Unidos e a outra no Brasil, para que essas duas pessoas pudessem conversar, vamos imaginar uma época em que não tivéssemos ainda os meios de comunicação desenvolvidos que temos hoje. Esta pessoa teria que se deslocar no espaço até os Estados Unidos ou até o Brasil. Então, ele teria que vencer o espaço que o separa
e o tempo, porque esta comunicação levaria um tempo. Se nós conseguimos, num fenômeno anímico, comunicar diretamente o nosso pensamento a alguém que o recebe e nos identifica, como nós vamos ver, que hoje está largamente comprovado, isto significa que nós vencemos as limitações que são impostas ao corpo. Bom, se nós já estando no corpo somos capazes de vencer as limitações do corpo, isto justifica plenamente que pessoas desencarnadas possam vir se manifestar, porque agora elas não têm sequer um impedimento do corpo, né? Então, se nós temos uma consciência capaz de vencer os limites do corpo quando ainda estamos no corpo, por que não o teríamos deixando o corpo? Então, essa é a tese fundamental que vai dar base para toda a relação entre estas duas classes de fenômenos, os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Porque a distinção entre os dois é simplesmente o fato de que o anímico são os fenômenos produzidos pelo indivíduo que está encarnado. É uma distinção técnica. Porque um espírito desencarnado também pode produzir fenômenos por si mesmo, né? Não precisa entrar em contato com médiuns. Então, ele estaria produzindo um fenômeno anímico, né? Então, esta distinção é só uma distinção técnica, para que nós possamos falar do fenômeno e usar uma linguagem que possa nos permitir comunicar as nossas ideias, né? Então, vamos em frente. Aí nós temos, né, o fato, é exatamente isso que nós já falamos, né, que essa relação entre o animismo e o espiritismo, os fenômenos mediúnicos, serve exatamente para comprovar, né, a realidade das comunicações mediúnicas com os desencarnados. Uma vez que se considere que nas comunicações mediúnicas entre vivos é possível verificar-se a realidade integral do fenômeno, né? Nós veremos que isso foi testado em universidades. Já desde os anos 30, com a fundação por Richer da parapsicologia, nós tivemos uma série imensa de estudos que foram feitos a este respeito. Então, não é algo que hoje nós duvidemos, né? E foi largamente comprovado. Então, vamos em frente. Nós veremos que Bosano, na sequência, ele vai classificar esses fenômenos, né? Ele, no seu livro, ele diz que vai falar dos casos que são ligados à transmissão do pensamento, aqueles que são mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas mergulhadas em sono aparente. Não, neste caso, mergulhadas em sono, perdão. No terceiro, as mensagens transmitidas por pessoas em condições de aparente vigília. É aí que eu queria chegar. E as que foram obtidas por vontade expressa do médium, né, que concentra seu pensamento intensamente em alguém e numa pessoa que esteja distante, né, com quem ele deseja se comunicar. Depois, as transmitidas ao médium por vontade expressa de pessoas ausentes, que é um caso mais raro. E a seguir, os casos de transição, em que o vivo que se comunica era um moribundo, era alguém que já estava naquele momento de separação do corpo físico, mas ainda não oficialmente desencarnado. E, finalmente, as mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com o auxílio de uma entidade espiritual. É uma pessoa que vai, né, num momento de sono, por exemplo, ocupar as faculdades de um médium e escrever por ele, recebendo muitas vezes o auxílio dos benfeitores espirituais. Então, nós vemos aí que são vários casos, vários elementos, nós não vamos ver todos, né, mas vamos em frente para poder olhar um ou outro, pelo menos, né? Então, aqueles casos que são de transmissão de pensamento fazem referência àquilo que hoje é largamente comprovado já pelas universidades do mundo todo, que são os casos de telepatia. Então, é um fenômeno, né, considerado paranormal,
mas comum, né? Nele acontece a comunicação ou transmissão de imagens, ideias ou sentimentos de uma pessoa para outra, sem que se use para isso qualquer recurso de comunicação conhecido. Habitualmente, mais comum entre pessoas emocionalmente próximas, é o que o Chico disse, né, lá no início. Amigos, pessoas que se conhecem, que queiram se falar. Então, a afinidade afetiva entre as pessoas favorece a telepatia, né? Nós temos indícios, por exemplo, quando nós estamos pensando em alguém, em algo, e alguém fala aquilo que nós estamos pensando. Ou quando estávamos pensando em alguém, e aquela pessoa aparece ou liga. Ou quando toca o telefone, nós sabemos que é a pessoa, né? E já conhecemos casos de que a pessoa, pensando, né, naquela pessoa, atende o telefone e diz: "Oi, fulano". Ele diz: "Mas, né, como é que você sabia que era eu? Eu ainda não falei nada". E nós, às vezes, nem nos damos conta desses fenômenos, né, mas eles acontecem todo dia, né. Então vamos em frente. Aí nós temos as mensagens involuntariamente transmitidas ao médium por pessoas em condições de aparente vigília. Bom, para que uma pessoa que está em vigília acordada possa enviar comunicações, isso é muito difícil, né? Porque nós temos a conexão do espírito com o perispírito, com o corpo. Quem entra em contato, né, normalmente vai ser a propagação das energias irradiantes do perispírito. E para isso nós temos que ter um certo, né, ou nós temos um grande autocontrole, o que é muito difícil, ou nós temos que ter algumas condições que mostram que a pessoa está aparentemente em vigília. Por exemplo, né, seria indispensável, diz o texto, pelo menos que a pessoa em condições de vigília caísse em sonolência por breve espaço de tempo, ou em sonambulismo vígil, ou em estado de ausência psíquica, quando nós estamos, né, com o olhar no nada, no vazio, estamos ali, mas não estamos, ou ainda que pensasse mais ou menos vivamente na pessoa que está distante, né? Então, pensamos muito intensamente e a pessoa começa a receber a comunicação. Se ela tem sensibilidade para isso, se há uma grande conexão mental, emocional entre os dois. E estes casos, meus amigos, a literatura e a nossa vida estão repletos, né? Estão repletas destes eventos. Nós, quantas vezes nos acontece, né, nós falamos: "Ah, alguma coisa não está bem em casa", né? Nós sentimos: "Ah, alguma coisa não está bem com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, alguma coisa aconteceu com a minha mãe", né? Então nós muitas vezes sentimos estes, porque o pensamento é enviado àqueles que nós temos uma relação afetiva próxima. São as pessoas em quem nós pensamos quando temos uma grande alegria ou um grande problema, né, e elas são as primeiras a receber. Salvo se estiverem numa situação intensa de trabalho, de preocupação, ocupados com algo que bloqueia completamente o seu pensamento, né. Mas para que esta comunicação de uma pessoa aparentemente acordada possa se realizar, é preciso que ela tenha aqueles momentos de ausência ou aquela sonolência que você está entre, né, o plano espiritual e o plano físico. Então é preciso uma certa condição, né, senão isso não pode se fazer com muita facilidade. Então vamos em frente. Nós temos os casos de transição em que o vivo que se comunica era um moribundo, então não precisamos nem, eh, passar muito tempo sobre o texto, porque esse é um caso que está largamente registrado também, amplamente registrado. Nós vemos tanto na literatura dos primeiros cientistas espíritas, como Bosano, César Lombroso, Aksakov, Paul Gibier e Delany, Leon Denis. Nós temos uma série de casos que contam
comunicações que foram obtidas, por exemplo, uma filha que vê a mãe no próprio quarto, né? Vê a mãe no próprio quarto e a mãe está ali para se despedir. Nós temos uma imensidade de dados e de casos na literatura espírita e não espírita. Os jornais de estudos psíquicos da Inglaterra, no século XIX, estão recheados de casos desse tipo, né? Então, nós vemos que é algo que faz parte da nossa vida, não é uma novidade, nós sabemos que isso acontece. Todos nós temos uma história, todos nós temos um caso, um causo, né, como nós diríamos no caipirês do Brasil. Todos nós temos uma história para contar a respeito destes fenômenos. Então, vamos em frente. Este é um caso que nós conhecemos, né, da comunicação de pessoas. Nós todos já vivemos um pouco isso. E há casos interessantes como este, né, do William Stead, que era um jornalista e pesquisador inglês, também médium, recebia comunicações de um espírito que ele conhecera em vida, né, por correspondência nos Estados Unidos, e ela passa a escrever por ele de maneira mediúnica. E, num certo momento, vejo o diálogo que eles tiveram, né? Perguntei ainda ao espírito, chamava-se Júlia, de que modo se realizam tais comunicações? E ela respondeu, como? Não o compreendes? Os espíritos de todo o universo se acham em contato uns com os outros, de sorte que podes falar com a personalidade espiritual de qualquer pessoa no mundo, sem limites de distância, com a única condição de que a tenhas conhecido pessoalmente. Interessante, né? Se podes falar a uma pessoa que encontres, porque já a conheces, também podes conversar com ela em qualquer parte do mundo onde esteja, convidando-a a escrever com a tua mão. Então, ele fez uma série de experiências muito interessantes, e algumas mais bem-sucedidas do que outras, na qual ele mantinha, né? Ele havia, inclusive, uma senhora, né, a senhorita Summers, com quem ele fez vários testes, né? E enviava-lhe mentalmente, como é que você está hoje, né? Me fale de você. E aí a mão dele, né, se colocava a escrever, e ele conta tudo isso nos seus relatos, então são histórias muito interessantes, né? E podemos passar. E ele conta, né, nesse caso com a senhorita Summers, ele conta que ele lhe pede notícias e a mão dele escreve, e ela conta que naquele dia ela estava bastante preocupada, que ela estava com um problema financeiro, que tinha 3 libras ou shillings, não me lembro, para pagar, a sua a proprietária do seu imóvel, né, que ela pagava aluguel, e e ele no dia seguinte a encontra, né, e manda por um amigo o dinheiro que ela precisava, e ela fala: "Mas", né, o procura e diz: "Como é que você soube disso?", né, e ele fala: "Você não lembra, né, eu pensei que você seria capaz de lembrar", e mostra para ela a carta, e ela fica muito envergonhada, porque ela diz: "Realmente, eu estou passando por isso, mas não me lembrava de ter, né, transmitido isso a você". E são vários casos que acontecem assim. Então, ele vai aí a um tipo de experiência, né, bastante intensa, porque num certo momento ele pergunta também para esse espírito, mas ela acabou me dizendo algo que talvez ela não tivesse me dito, nem pessoalmente, né? Como é que fica aí a questão da vida privada das pessoas, dos segredos? E a benfeitora Júlia diz para ele: não se preocupe, porque o espírito, ele liberto, ele julga as coisas pela sua real importância.
e ela não te dirá aquilo que realmente ela não quer dizer, mas aquilo que ela julgue que é importante ser dito, ela dirá, né, a pessoa lhe dirá. Porque o julgamento não é mais baseado nas convenções e aparências humanas, mas na sua verdadeira prioridade, né, diante das coisas da vida. Então, ele fez uma série de experiências, né, deste tipo, e deixou tudo isso registrado nos proceedings, né, da, da, da Academia de Estudos Psíquicos de Londres, e Bozano e outros estudaram este material, né, e nos falam dele. Foi alguém muito conhecido na sua época e deixou os registros disto tudo. Mas vejamos, meus amigos, como isso mostra, né, a dimensão do que pode ser a comunicação entre nós. É algo que nós estamos longe de imaginar. O poder, né, o que diz a benfeitora, todos nós estamos conectados, né? E, de certa forma, nós poderíamos incluir na equação do que ela diz, porque ela diz, desde que vocês se conheçam. Mas o que é se conhecer? Né? Ter encontrado uma vez, e os espíritos que nós não conhecemos agora, mas conhecemos nas outras encarnações? Nós conhecemos. Né? A memória está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente reencarnatório. Então, nós sabemos hoje, né, pela física quântica, que esta comunicação à distância é mesmo possível para as partículas subatômicas. Né? O fenômeno da não localidade, do qual nos fala a física quântica, né? Se você tem dois elementos, duas partículas, como dois fótons, por exemplo, que foram emitidos no mesmo evento, que se separam, né? Você coloca um aqui na Terra, o outro em Marte, e você dá um cutucão neste aqui que está na Terra, o outro que está lá em Marte reage instantaneamente. Então, nós temos aí também para as partículas, né, para as subpartículas, o fenômeno da não localidade. Como é que o espírito humano seria limitado por tempo e espaço, se mesmo as partículas atômicas não são? Então, são mistérios que a física ainda não consegue explicar, mas que já estão, né, com o Teorema de Bell, por exemplo, em 1972, se não me falha a memória, nós viemos, e com as experiências de Alain Aspect, na França, né, que ganhou o prêmio Nobel, comprovando o Teorema de Bell ainda uma vez, nós provamos que a não localidade existe. Einstein, ele ficou assustado com isso, né? Porque ele havia estabelecido que a velocidade limite para todas as partículas materiais é a velocidade da luz, mas se duas partículas podem se comunicar instantaneamente, né, elas são mais rápidas do que a luz. E é claro que o pensamento, né, aí nós entraríamos em algo muito complexo, mas André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, e em outros livros em que fala do pensamento, ele vai dizer que o pensamento tem, né, uma partícula mental. E como a luz tem a partícula que é o fóton, o nosso pensamento tem uma partícula de pensamento. E é esta que se propaga, e lógico, se propaga a uma velocidade que está muito além da velocidade da luz. Né? Porque dois seres podem se conectar e falar instantaneamente. Né? Nós ainda não temos a habilidade desenvolvida, mas ela está potencialmente em nós. Isso é muito certo e muito claro. Né? Então, vamos em frente, né? Vamos passar. Temos, então, né, os casos de bilocação, que é um outro caso extremamente interessante, né, que são a capacidade de aparecer em dois lugares,
Então, isso mostra claramente que Eurípides Barçanufo, por exemplo, né, ele apresentava todos esses casos. O famoso caso do senhor que vem vindo falar com ele para pedir ajuda para a esposa que está tendo um problema, né, para dar nascimento ao filho do casal. Como é que ele soube que o homem estava vindo? Porque ele avisa a classe, né? Alguém vai bater na porta, vem me buscar, e eu, quando ele chegar, diga para esperar que eu estarei de volta, né? E ele, nesse momento, como é que ele sabia? Então, ou ele recebeu o pensamento do sujeito, ou da mulher, ou os benfeitores o avisaram, né? Corra, porque você tem um caso para resolver, precisa urgentemente de ajuda. Então, que seja de um modo, que seja do outro, é a transmissão de pensamento, né? Se foi da mulher e do marido, de pensamento anímico, encarnado para encarnado. Se foi de uma entidade espiritual, caso mediúnico, de um desencarnado para o encarnado. Em qualquer um dos casos, Eurípides Barçanufo não só sabia, como disse, né, os alunos estavam habituados, permaneceram em silêncio, ele entra num estado de transe, né, sonambúlico, se desloca espiritualmente, materializa-se, né, provavelmente com auxílio dos espíritos, mas ele tinha capacidades para isso, e vai fazer, né, o auxílio à parturiente. Então, quando o homem chega, ele diz: você pode voltar, já está tudo certo com a sua esposa, né? Padre Pio fazia isso, Santo Afonso de Ligório fazia isso, Santo Antônio de Pada fazia isso. Padre Pio nunca saiu da sua cidade, né, de Pietrantina. E ele foi visto em Roma, né, foi visto em vários lugares da Itália e do mundo, né? Então, o próprio Chico Xavier, nós temos notícias, né, de casos de bilocação. Então, são provas do animismo, né? Indo adiante, nós vemos também os casos de leitura de pensamentos. Chico Xavier via, né, as imagens, a ideoplastia das pessoas que vinham até ele. Falava nomes, cumprimentava as pessoas por nome, era a primeira vez que ele as encontrava. Era capaz de dizer, né, para um amigo que estava ao lado dele, Pacelli narra isso, olha, aquela pessoa cometeu um crime, né? Eu vejo a cena do assassinato e não é muito, não é recente. E ele fica aflito, né? Porque aquela pessoa está com toda aquela imagem, aquela energia em volta dela. O cura d'Arnes, né? Por exemplo, Padre Pio e o cura d'Arnes recebiam confissões. É muito engraçado, porque Padre Pio, o sujeito começava a se confessar e ele falava: bom, então, padre, é isso. Ele fala: não, não é isso. Tem mais. Né? E aí o sujeito enrolava, começava e falava: não, não, tem mais. Não, tem mais. E aí, se o sujeito ficava muito, né, não queria entregar o jogo, ele dizia: então, você ainda não me falou desta história que está acontecendo assim, 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 assim. E ele próprio falava para o sujeito, né? Então, tudo isso, meus amigos, não a diferença para nós espíritas é que tudo isso para nós são potencialidades da alma, não são milagres, né? São faculdades que nós desenvolveremos com a nossa evolução mental e moral, né? Então, para a igreja, por exemplo, verão isso como uma graça, um dom dado por Deus àquele indivíduo, né? E nós vemos como um produto do trabalho, do esforço, da conquista desta alma, e, lógico, pode ser agraciado, né, pela providência divina, pelos espíritos, com muitos recursos também. Nada impede, mas tem que ter mérito, né? Não se pode dar algo para alguém que não tem mérito. Então, vamos em frente. Então, nós vemos aí, né, que Leon Denis vai falar disso com muita perfeição no livro No Invisível. Ele diz: o homem é para si mesmo um mistério vivo. Como negar isso, tá? De seu ser não conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas
no curso das anteriores existências. Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Esse é o mistério de psique, isto é, da alma encerrada com seus tesouros na crisálida de carne, e que dela se evade em certas horas, se liberta das leis físicas, das condições de tempo e de espaço, e se afirma em seu poder espiritual. Como sempre, né, um mestre de uma didática extraordinária, seguindo a capacidade e a clareza de Allan Kardec, que tem essa mesma peculiaridade, né, a capacidade de transformar coisas complexas de um modo didático e de fácil acesso. Mas o que o grande mestre Leon Denis está dizendo aqui é maravilhosamente verdadeiro, né? Imaginemos o dia em que nós conseguirmos liberar estas potencialidades da alma. Lembro que, por exemplo, no filme Matrix, né, eles conectavam um negócio atrás de um cabo de computador, né, no cérebro do indivíduo, fazia aprender. Nós sabemos que isso, né, é um pouco forçado, evidentemente, mas imaginemos que nós tenhamos a capacidade de despertar no indivíduo a memória de uma vida em que ele foi soldado e as habilidades que ele tinha, ou que ele foi médico, ou que ele foi carpinteiro, né? Então, todas essas habilidades, todo esse conhecimento, todas as línguas que falamos estão no nosso inconsciente. Mas nós temos que abrir mão de tudo isso, porque se quisermos lembrar de tudo isso, também temos que lembrar, né, das coisas equivocadas que fizemos. Então, nós não podemos ter tudo, né? Mas dia virá em que nós, tendo resolvido os aspectos morais, né, e ajustado as contas com a lei divina, com o karma, nós teremos ter acesso a tudo isso, né? E aí nós poderemos, né, aproveitar todo o tesouro acumulado de conhecimentos que nós gravamos ao longo de séculos de aprendizado. Se vivemos em Roma, falamos latim. Se vivemos em Corinto, falávamos grego. Se vivíamos na Síria, falávamos as línguas semitas. Então, nós temos tudo isso no nosso psiquismo. E nós sabemos que não se perde nada, né? Tudo está gravado, tudo está guardado. É uma questão de termos acesso a isso ou não. E aí nós temos que, infelizmente, aceitar o fato de que não dá para ter tudo, né? Se quisermos o lado bom, teremos que aceitar o lado mau. E este seria para nós, por hora, insuportável, né? Então vamos em frente. Outro indício de liberdade, né, nos é dado por Camille Flammarion no livro Problemas Psíquicos, o Desconhecido e os Problemas Psíquicos. São 2 pequenos casos, mas temos muitos, né? Ele fala de um senhor que percebe em sonho, né, a queda mortal que dera numa escada um general seu amigo, né? E um outro marechal que anuncia em Madrid a morte inesperada do rei Afonso XII, no Prado, morte que ele havia percebido também em sonho. Então, vamos em frente. Nós vemos também no Invisível o caso que é contado por Leon Denis, não vamos lê-lo, podemos contá-lo. Em Messina, nós tivemos um terremoto no ano de 1909, e o correspondente, escrevendo para o jornal Le Matin, de Paris, ele conta uma história belíssima, né? Que um jovem que estava parado na cidade, que estava num navio, né, o Regina Helena, ele era noivo de uma jovem que estava na cidade e cuja casa havia sido destruída.
Então ele pede ao capitão autorização para ir, né, nos escombros procurar a noiva, pede ajuda aos amigos, eles vão ajudá-lo, e depois de 4 dias exaustivos, ele está em desespero, ele não havia dormido, né, cai de cansaço e cai em sono. E neste momento a noiva aparece, né, em sonho para ele e diz: me socorra, né, me ajude, eu estou viva. E aí ele acorda e entra em desespero e diz: vamos lá, né, me ajudem, eu sei que ela ainda está viva, e eles a encontram, né. Então, há muitos casos deste tipo relatados na literatura, né. Então, mais um caso de comunicação, né. Ele precisou dormir, porque ele estava num estado de excitação que impedia, né, provavelmente e ela própria narrará depois que teve também, né, entrou em estado de sono depois de 4 dias de exaustão, e nesse momento ela sonhou com ele e pedia ajuda a ele, né. Então é por isso que lá no texto que lemos anteriormente de Bozano, ele diz que esses casos podem ser confirmados, né, porque não se basta falarmos com as 2 partes. Então os 2 estão aqui, estão encarnados, né. Então vamos em frente. Então, o espiritismo, ele nos explica tudo isso, né. Nós temos uma ideia muito clara do que isto é, de como funciona, e nós sabemos que não há milagres ou, né, não queremos dizer que sabemos tudo, né, estamos muito longe disso. Mas a doutrina, ela explica, né, por exemplo, na telepatia, uma vez fixado o pensamento e estabelecida a corrente vibratória, torna-se possível a comunicação. Chegamos a corresponder-nos telepaticamente, não só com os nossos amigos terrestres, mas também com os do espaço. Que a lei das correspondências é a mesma nos 2 casos. A lei da comunicação, ela não está interessada se a pessoa está encarnada ou desencarnada. O pensamento se transmite de pensamento a pensamento. Não é mais difícil conversarmos mentalmente com os seres amados, cujo invólucro a morte destruiu, com aqueles que, permanecendo na Terra, foram afastados para longe de nós pelas exigências da vida. Poder da evocação, que vai atingir o ser espiritual através da imensidade, numa região desconhecida do evocador, é a mais evidente demonstração da energia do pensamento. Não importa onde estamos, desde que nós evoquemos pelo sentimento, pelo desejo, pela vontade, né, o anseio de falar e de se comunicar com alguém, ele começa a receber, né. Depende da intensidade com que emitimos, da força com que emitimos. E a pessoa, muitas vezes, diz claramente: tal pessoa está pensando em mim, ou ela quer conversar comigo. Então vamos em frente. Nos diz ainda, né, o grande escritor Leon Denis: a ação da alma à distância, sem o concurso dos sentidos, se revela mesmo no estado de vigília, nos fenômenos da transmissão de pensamento e da telepatia. Sabemos que cada ser humano, olha que interessante isso, possui um dinamismo próprio, um estado vibratório que varia ao infinito. Cada um de nós tem uma marca própria de vibração, conforme os indivíduos, e os torna aptos a produzir nos outros e perceber em eles próprios sensações psíquicas extremamente variadas. Emmanuel diz que nós vivemos num oceano de pensamento. Milhares de pensamentos passam por nós todos os dias, como milhares de ondas de rádio e TV passam por nós todos os dias. Mas por que nós captamos uma emissora ou outra? Porque nós sintonizamos. E por que nós sabemos que o pensamento que está nos chegando é da nossa mãe e não do vizinho? Porque tem a marca emotiva, a frequência própria daquela pessoa, né? E nós o reconhecemos. Talvez isso explique por que devemos conhecer a pessoa, né? Para reconhecer a frequência. As vibrações de nosso pensamento, projetadas com intensidade volitiva, ou seja, com vontade, se propagam ao longe e podem influenciar organismos em afinidade com o nosso.
e depois, suscitando uma espécie de ricochete, voltar ao ponto de emissão. Assim, duas almas vinculadas pelas ondulações de um mesmo ritmo psíquico podem sentir e vibrar em uníssono. Então, a afinidade afetiva está aí explicado, a importância dela. Às vezes, um diálogo misterioso se trava, de perto ou de longe. Permutam-se pensamentos demasiado sutis para que possam ser expressos por palavras. Imagens, temas de conversação, chamados, flutuam ou voam na atmosfera fluídica entre essas almas que, apesar da distância, se sentem unidas, penetradas de um mesmo sentimento e fazem irradiar de uma a outra os eflúvios de sua personalidade psíquica. Belíssimo texto de Leon Denis, e que nos dá uma ideia, né, da amplitude disto tudo. Então, vamos ao último texto. Ele vai nos dizer, né, no próximo diapositivo, todos esses fatos estabelecem de modo positivo, desde esta vida, a ação mental recíproca de alma a alma e a possível intervenção dos vivos exteriorizados nos fenômenos psíquicos. Para praticar a telepatia, são necessárias duas condições. De um lado, no operador, a concentração e a exteriorização do pensamento. Então, temos que nos concentrar e enviar o pensamento. Para agir mentalmente à distância, é preciso recolher-se e dirigir com persistência o pensamento ao alvo pré-determinado. Provoca-se, assim, um desprendimento parcial do ser psíquico e origina-se uma corrente de vibrações que nos põe em relação com o nosso correspondente. No correspondente, se requer, por sua parte, um grau suficiente de sensibilidade. Estas condições não se encontram tão frequentemente como se poderia supor, por isso que nós não fazemos isso a todo instante. É preciso criá-las por uma ação demorada da vontade e, em seguida, melhorá-las mediante o exercício cotidiano das faculdades adquiridas. Então, nós podemos encerrar os diapositivos por aqui. Tem mais um, mas pode passar, Davi, e finalizar. Então, amigos, isto nos lembra, né? Pode tirar esse também. Finalizamos por aqui. Então, isso mostra, né, a beleza do conhecimento espírita e como nós podemos entender todos esses fenômenos de uma maneira tão clara, tão lúcida. Nesse último texto, né, que Leon Denis diz que se desprende, né, ele fala que um desprendimento parcial do ser psíquico, nós já poderíamos estar aí usando a terminologia de André Luiz também, né, dizendo que as partículas de pensamento começam a se propagar e ir em busca dessa pessoa, né, levando o nosso pensamento. Como as partículas, né, os fótons levam a luz, portam a luz, ou como os elétrons portam a eletricidade. Então, nos diz André Luiz, o pensamento tem também uma partícula mental. Então, amigos, é extremamente, né, a doutrina espírita nos dá isso com muita clareza, e para nós é muito bonito, porque o trabalho que daria para desenvolver essas faculdades pelo exercício, pela concentração, pela meditação, pelo treino, isso pode levar muito tempo. Mas se nós nos desenvolvemos moralmente, isso pode ser muito rápido. Por quê? Porque Deus, ele favorece, né? Por exemplo, supomos uma pessoa que começa a se ocupar de um centro espírita, a cuidar de pessoas, a ter que fazer, né, a gestão de vários indivíduos, e que começa a fazer o aconselhamento fraterno,
começa a dar passes, que começa a trabalhar na caridade, os espíritos e a providência divina começam a ver essa pessoa como alguém útil. E aí, quando chega alguém que vem, seja lá com que intenção for, os espíritos podem começar a despertar nessa pessoa a capacidade de ler intenções, de perceber pensamentos, porque aquilo está no quadro de um trabalho útil, de amor e de caridade. Enquanto que se o indivíduo passar lá meses, anos no Himalaia, tentando captar o pensamento, desenvolver o pensamento, ele vai conseguir, mas vai levar um tempo que vai ser 50 vezes maior do que o tempo daquele, né, que se dedicou ao amor e à caridade, né? Veja como a lógica da providência divina é perfeita e é bonita, né? Então, amigos, nós finalizamos por aqui, porque o assunto nos levaria ainda horas, né? Nós afloramos aqui alguns elementos, mas é muito vasto, né? E esse pequeno comentário registrado por Bacelli nos remeteu a um estudo, né? Já de quase uma hora, mas podemos assegurar que estamos passando um pouco aqui por cima de muita coisa, né? Fizemos um sobrevoo sobre alguns elementos. Mas, né, acho que isso nos serve já como uma base interessante para compreendermos isto que nos fala o querido Chico, né? E sim, é possível que duas pessoas encarnadas que se conhecem e querem se falar possam, né, comunicar, né, seus anseios e pensamentos, um para o outro. Então, nós agradecemos, né, a vossa paciência, o vosso carinho e pedimos ao Senhor que nos abençoe. Então, finalizamos por aqui. Não sei se o Davi terá questões ou comentários, mas a minha parte se encerra aqui. Eu estava lembrando, quando você comentou do Chico, aquela história de a gente ficar na frente do Chico e o Chico vendo aquela tela mental assim. Tinha muita gente, quando nós íamos lá em Uberaba, que falava assim, não, já vi o Chico, nem vou lá perto dele e tal. Eu só não queria nem chegar perto do Chico, porque a pessoa ia lá e falava assim, Chico, eu estou com tanto problema, estou com isso, estou com aquilo, aquele romaneio, né? E o Chico olhando assim por cima do óculos, assim, mas acho que ele estava ali vendo a realidade. A realidade dos fatos. É exatamente isso. O nosso pensamento, ele projeta, né, imagens. E é a ideoplastia. E essas imagens, se elas são mantidas pela nossa vontade, pela intensidade das emoções, elas começam a se fixar, né? Elas começam a nos acompanhar. Então, para os benfeitores espirituais, às vezes mesmo para os nossos obsessores, né? Fica fácil saber quem nós somos, porque aquilo começa, né, a nos seguir. Faz parte da nossa aura e da nossa atmosfera espiritual. Então é aí que nós percebemos que nós não podemos esconder, na verdade, nada, né, dos nossos amigos espirituais. Eles nos respeitam a nossa privacidade, mas não pensemos, né, que podemos enganá-los, como esse caso que você contou. Nós podíamos enganar o Chico. Ele via claramente quem eram as pessoas e com a proverbial caridade que ele tinha, ele nunca denunciava nada disso, mas quando precisava dar um puxão de orelha, ele dava, né? E outro caso interessante também é o fato dele conversar com a pessoa e nunca viu a pessoa na frente dele, e a pessoa nunca tinha ido em Uberaba, e ele já falava o nome, já falava o que estava acontecendo, porque o seu filho que desencarnou lá no acidente, mas como é que ele sabia de tudo aquilo? É impressionante. E o Chico, ele sempre fez questão de não ressaltar as capacidades anímicas dele.
ele sempre... É impressionante que muitas vezes ele dizia, Emmanuel nos diz, Emmanuel nos fala, porque ele atribuía tudo, né? Eu sou um mero instrumento. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Ele era uma alma extremamente desenvolvida. E nós sabemos de casos, né, contados pelo Bacelli, né, e por outros amigos do Chico, de bilocação, né, dele estar num avião e depois ninguém, né, vê-lo mais, cadê o Chico, né? Mas eu conversei com ele, estava aqui no banco comigo, né? Nós temos esse caso. Tem um caso que ele estava numa livraria, começa a juntar gente, né? E aí um policial vem para socorrer a livraria e diz, como assim, né? O senhor está aqui? O senhor que me chamou lá onde eu estava? Né? Então, são casos que mostram que são espíritos que tinham um domínio, né, do perispírito, do corpo mental, do corpo espiritual, que nós ainda estamos muito longe de compreender. Embora já tenhamos, né, alguma coisa, mas é muito primário em nós tudo isso. No Chico, isso era algo que... E ele escondia isso, ele não ficava mostrando, né, ele não ficava falando. Não ficava dando show, né? Mas ele passava por baixo do radar e ficava quietinho, mas nós sabemos que pegar um livro e saber o que tem dentro do livro, né? Isso é uma capacidade extraordinária, né? Você chegou aí no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba? Fui 2 vezes, era muito jovem ainda, né? E lamento não ter tido a consciência que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria dito aos meus amigos, né? Nós vamos vir aqui toda semana, né? Vamos mudar para cá, vamos viver perto desse homem, porque, né? Nós fomos contemporâneos do Chico, né? Eu lembro que uma das noites que nós estivemos lá estava o Jerônimo, né? E naquela particular situação, né, de estar numa cadeira numa cama, na verdade, né? E assim, 1h30, 2h da manhã, e o Chico sai da reunião, né, e ainda todo revigorado, como se estivesse assim começando, e aí começa a conversar com o Jerônimo e começam a contar piadas, né, de bom tom, evidentemente, mas fazendo todo mundo rir. Como é que pode, né, um negócio desse? Imagina, hein? O Chico e o Jerônimo juntos, hein? Os dois ali conversando e fazendo todo mundo rir, né? Eram 2h da manhã já, e né, o pessoal todo cansado, cansado de não fazer nada, né? E o Chico que trabalhou ali a noite inteira. Então, assim, muito extraordinário. E um amigo me disse essa semana, né? Ele falou, daqui 100 anos vão dizer que o Chico não existiu, né? Ainda bem que tem foto, vídeo, porque são os grandes espíritos, né? Nós vemos isso em Francisco de Assis, nós vemos isso nos grandes santos da igreja, né? Nós vemos isso em Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, né? Nós íamos falar do sono magnético, da comunicação de um moribundo, né? Quando nós falamos da comunicação de um espírito recém-desencarnado ou desencarnando, Caibar Schutel se comunica no próprio velório, né? Então, olha o grau de controle dessa consciência, né, sobre o seu perispírito, né? Então, assim, está plenamente consciente. Como é que ele conseguiu isso? Vivendo uma vida plenamente consciente. Imagina todo mundo no velório lá chorando, aquela ladainha toda, e o espírito ali já se comunicando com o médium ali. Exato. E dizendo, né, vivo, né, vivo e viverei sempre, porque sou eterno, né? Então, é extraordinário. Essas almas, elas nos dão a esperança do que seremos, né? Que seja mais cedo, que seja mais tarde. Isso depende do nosso trabalho, da nossa vontade. Mas essas almas nos lembram que nós todos somos isso. Nós todos somos filhos de Deus, que nós todos somos luz, que nós todos temos estes potenciais em nós, né? Estão em germe em nós e esperam, né, o desenvolvimento. São faculdades que estão dormentes. Então, um dia nós não precisaremos, na verdade, né,
teremos, mas não precisaremos de comunicações, porque para nós será muito normal estar conectado às pessoas que amamos. Um dia será muito normal se deslocar espiritualmente para ver como está um filho do outro lado do mundo. Um dia será muito normal, enviar uma mensagem, a uma pessoa telepaticamente e pedir a ela, coloque-se disponível que eu vou escrever algo que eu preciso te mandar. Então, são possibilidades que um dia serão normais para nós, mas isto exige que nós vençamos as nossas dificuldades morais. E é muito bonito como Deus trava o desenvolvimento dessas faculdades, condicionando-as ao desenvolvimento moral. Porque se nós as tivéssemos sem ter o desenvolvimento moral, isso seria uma catástrofe, Nós íamos usar isso para fazer espionagem, roubar segredos industriais, invadir a vida das pessoas, fazer terrorismo, apertar botões em lugares para explodir coisas. Deus faz as coisas, Tem um espírito que escreve através de um médium, e Ernesto Bozano, eu tenho procurado esse pedacinho, eu sei que está num texto de Bozano e eu ainda não achei. Eu tinha separado ele, preciso procurar nos meus PowerPoints. E Bozano está falando das materializações com esse espírito. E o Bozano, nós estamos no começo do século XX, ali nos anos 20, 30, quando a física, a relatividade de Einstein, a equivalência energia-massa já está publicada, a quântica já está no seu, quase no seu auge. E ele pergunta, as pessoas perguntam ao espírito, mas vocês poderiam nos explicar, como é que funciona isso? Ele falou, poderíamos, mas não devemos. Porque se vocês dominassem isso, seria uma catástrofe. Imagina você dominar a capacidade de materializar e desmaterializar. O que nós faríamos com isso? Então, é muito bonito como Deus, como a espiritualidade faz as coisas progressivamente. São poderes que vêm com o desenvolvimento do amor, da bondade, da caridade, e eles vêm naturalmente. Você não precisa fazer esforço nenhum. Não precisa se iniciar numa escola de ensino secreto, não precisa... Elas vêm naturalmente com o desenvolvimento da moral, do amor, da capacidade de perdoar, de amar e de fazer caridade. É natural, elas vão vir. Então, é muito estratégico, como Deus faz isso. Me lembro de um casinho do Chico, quando num dos natais de fim de ano, tinha muita gente. E tinha acabado lá tinha acabado alguma coisa lá, não ia dar para dar, o pessoal começou a ficar revoltado. E eu me lembro, ficava na porta, ficava aqueles guardinhas lá de Uberaba, todo vestido de marrom, com aquele cap na cabeça, tudo. E o pessoal tudo alvoroçado, nossa, acabou, o pessoal vai invadir aqui o grupo, eles vão derrubar o muro e tal, não sei o quê. E o Chico sentado lá, tranquilão. Aí o Chico falou assim, não, assim, cortando a história, não, fica tranquilo, os espíritos estão segurando o muro. E foi indo o negócio, de repente parou um caminhão do outro lado da rua, eu não me lembro se era roupa, se era pão, o que era, e era justamente o que estava faltando. Verdade. Aí o pessoal se acalmou, tal, a polícia pôs ordem na bagunça, tal, não sei o quê, distribuíram, aí o pessoal acabou, foi se espalhando, sumindo. Não deu 40 minutos, adivinha o que aconteceu? O muro caiu. Aí o Chico falou assim, olha, agora os espíritos não estão segurando, agora caiu mesmo. Pois é. Olha, maravilhoso, Uma bobagem, Assim, você pensa assim, uma bobagem, mas como é que ele
estava vendo aquilo? Como é Exato. que ele sabia daquilo? Todo Não, mundo é impressionante, é uma esperava. consciência, né? Uma consciência que já superou os limites, né? Ele não está vivendo mais nos limites do corpo. É uma consciência que já conseguiu se liberar dos limites do corpo. E faz isso com muita facilidade, porque é fruto de séculos de desenvolvimento, né? Você não faz isso de um dia para o outro. O Chico não vivia preso ao corpo, né? Ele estava preso ao corpo como encarnado, mas era uma alma que tinha a capacidade de se deslocar, né? Agir à distância e o próprio Bacelli conta isso, né? As histórias do Bacelli são fantásticas, né? Ele fala, né, que ele estava tendo uma discussão com o Chico, eles estavam conversando ali no final do grupo espírita da prece, e já era 2h, 2h30, 3h da manhã, e ele fala, bom, nós vamos embora, e eu estou indo embora, e amanhã nós nos vemos, tal, e o pessoal continuou, e ele foi saindo para o carro, já estava chegando no carro, assim, uns 100 metros ali do grupo espírita da prece, e ele pensou no que estava conversando com o Chico e respondeu mentalmente, né? E aí, no dia seguinte, quando ele encontra o Chico fala, mas olha, aquilo que você falou, não é bem assim, não. E ele, na hora, não se deu conta, né? Mas ele falou, mas peraí, eu falei isso, eu pensei isso, na hora que eu estava indo para o carro. Eu pensei isso na hora que eu estava indo para o carro, quer dizer, ele captou meu pensamento. Então, assim, porque estávamos ali conversando, né? Ele estava na frequência, né? Que é o que Leon Denis fala, né? Desde que você esteja uníssono na vibração, né? Dois espíritos se comunicam, né? Então, por isso que amigos, pessoas que vivem, que compartilham a vida, que têm projetos comuns, né? Tudo isso faz parte dessa realidade, né? Nós nos influenciamos, nos comunicamos, né? E para nós não existe a localidade, né? Existe para nós a não localidade. Nós podemos nos comunicar, né, em qualquer lugar. A gente não tem noção da grandiosidade dele, né? Não tem. E ele escondia muito bem, né? Ele fez questão de passar ao ponto que algumas pessoas acreditam, né? Que o Chico era um caipira simples e isso mostra a cegueira, né? De alguns irmãos nossos. Me perdoem, mas é uma cegueira catastrófica, né? Porque ele conseguiu convencer alguns de que ele era realmente um mineirinho simples, ignorante, tudo que vinha era dos espíritos. Jamais, quem entende mediunidade sabe que jamais os espíritos poderiam escrever pelo Chico se ele não fosse ele mesmo uma biblioteca. Porque ele escreveu. O próprio Geraldinho fala, né, que o Chico, com certeza, era muito mais evoluído espiritualmente e moralmente do que muitos dos espíritos que se comunicaram com ele. Não tem dúvida disso. Tanto que eles reverenciavam o Chico. Reverenciavam o Chico. E não é endeusar o Chico, é reconhecer um espírito que tem a grandeza que tem, né? Nós não endeusamos Einstein por reconhecer a inteligência de Einstein, a capacidade de Einstein, né, as coisas extraordinárias que ele fez. Não é endeusar o Chico, é reconhecer quem ele é, né, e o que ele faz. Então, é muito bonito, porque a doutrina nos dá nessa dimensão. E ela nos mostra, por outro lado, por que o próprio Chico insistiu durante 75 anos para que nós estudássemos, sim, a doutrina, soubéssemos a filosofia, fizéssemos pesquisas científicas, mas desenvolvêssemos o espírito cristão. Por que ele insistiu tanto? Por que toda a mensagem, todo o trabalho dele foi para dizer tornem-se cristãos, né? Porque é este o segredo da felicidade e é este o segredo do desenvolvimento desses poderes. Ele sempre falava, deixava assim nas entrelinhas, sempre muito claro que era muito mais importante o estudo e a renovação do que a própria mediunidade. Sem dúvida nenhuma.
Os fenômenos são Uma consequência secundários, né? Uma consequência. do estudo, porque a partir do momento que você se renova, estuda e vai se renovando, tudo aquilo que está lá dentro já plantado vai começando a florir um pouco mais. A caridade nos coloca na mira de Deus, né? Então, à medida que nós trabalhamos, servimos, né, isso vai nos permitindo desenvolver essas competências, né? Muito bem, queridos amigos. A gente podia ficar falando do Chico aqui, contando o caso do Chico até domingo, né? Porque olha, haja caso, hein? E é maravilhoso, né? É um reconforto para a alma falar do Chico. Faz bem, só falar dele já faz bem para a gente. Queridos amigos, hoje é o nosso último Relembrando Chico Xavier, do mês do ano de 2024. Nós vamos voltar dia 8 de janeiro. Então, voltamos dia 8 de janeiro, toda quarta-feira, às 21 horas. Amanhã, o nosso também último webinário de 2024. Amanhã nós estaremos recebendo o nosso companheiro Marcelo Turra, que é da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, trabalhador do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Nós vamos encerrar o mês de dezembro e o ano, fazendo aquela homenagem aos personagens, e amanhã ele vai falar para nós sobre Relembrando Jesus e os seus apóstolos. É a nossa homenagem de Natal ao nosso querido Jesus e também aos apóstolos que trabalharam com Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui pelo YouTube, pelo Facebook, agradecer aqueles que nos ouviram e ainda nos ouvem pela rádio, e agradecer aos companheiros da TV Espírita Nosso Lar. Quero agradecer ao nosso querido César, que tem nos ajudado aí em outros trabalhos também. Eu não vou desejar bom Natal ainda para você, porque a gente vai se falar antes disso, mas a todos os demais que estão nos ouvindo e assistindo, que não vamos ter a oportunidade de estar juntos, desejo a todos um Natal com muita saúde, com muita paz, com muita felicidade, e que a gente não se esqueça, o principal do Natal é Jesus. O restante é uma coisa secundária. Então, vou passar a palavra para o César, para as suas despedidas, se você quiser dar algum recado, e você faz a prece para nós. Obrigado, Davi. O nosso abraço, né, carinhoso, o nosso abraço fraterno a todos os nossos amigos. Nós sabemos que vivemos tempos de luta, tempos difíceis, e nós sabemos que a doutrina espírita pode nos sustentar, né, nestes momentos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos continuar trabalhando e servindo, né? Então vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê saúde, que nos dê discernimento, lucidez, para continuarmos, Senhor, seguindo a estrada que nos leva àquela estrela que brilhou há 2000 anos, para todos os seres deste mundo. Que ela possa brilhar, Senhor, sobre as nossas vidas, e que ela possa, desta vez, encontrar também nos nossos corações um lugar para te acolher. Que não tenhamos mais na alma os palácios de ilusão, de mentiras. Que não tenhamos, Senhor, as vestes do orgulho e da vaidade. Que esta luz que te anuncia possa encontrar em nossas almas, finalmente, um recanto singelo para te acolher. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe, hoje e sempre. E assim seja. César, um forte abraço para você, um abraço na esposa,
para você também, para toda a sua família, para o pessoal do Grupo Espírita, que o Senhor abençoe a todos. Queridos amigos, uma boa noite. Nós nos vemos amanhã, ainda às 20 horas, no nosso webinário espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe. Até amanhã. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.